Bom dia, galera. Melhor dia da semana. Com certeza amanhã é sábado, uma descansadinha, estudadinha de leve, né? Bem de leve. E domingo de preferência nada, né? Se tu é organizado, domingo tu larga de mão porque tem que ter dia da semana pra tu desligar. E isso até o final do vestibular, tá? Não é agora não. Ah não, professor, fazer vestibular acabou o final de semana. Não viaja, tem que estar descansado o tempo todo, tem que estar feliz o tempo todo. Chegar no final do ano, nos últimos 2 meses, tu parar de dormir direito, parar de curtir, parar de namorar e só estudar, tu vai estar deprimido no teu vestibular. E a felicidade, o bem-estar é diretamente proporcional ao teu desempenho, seja lá o que tu estiver fazendo. Então toma cuidado com isso. Por isso que eu comemoro também a chegar. Eu adoro trabalhar, vocês percebem isso. Só que na hora que chega o final de semana eu também fico feliz, né? Ainda mais que é o nosso dia de sexta-feira. Vamos lá, galerinha. O negócio é o seguinte, ó. Uma revisão que me permite avançar na matéria. Alguém me ajuda? Índice de refração. O que é ele? O que é isso? A velocidade da luz no vácuo, a maior que existe. Sobre a velocidade da luz no meio, que eu estudo. Claro que esse n para o meio material, ele é sempre maior que 1. Afinal, o menor n que existe é 1, que é o do vácuo, e aqui na Terra o n do ar é aproximadamente igual ao do vácuo, por isso que nos exercícios de ensino médio a gente bota o n do ar como 1. É isso aí. Claro que tem o relativo também, né? N12, que é N1 sobre N2, que é V2 sobre V1, mas também não vamos precisar disso hoje. Depois disso, nós vimos as leis da refração. Afinal, quando a luz muda de meio de propagação, muda de velocidade, e esta mudança de velocidade gera um desvio. A primeira lei da refração é igual à primeira lei da reflexão. Raio incidente, raio refratado, reta normal. Muito obrigado. A segunda lei é aquela que a gente usa toda hora para tudo. N de chegada, seno de chegada. Cara, com essa aplicação dessa lei aí, tu mata um monte de questãozinho. Também vimos uma situação especial, quando o raio se afasta da normal. Se tu aumenta o ângulo de chegada demais, chega uma hora que ele é tão grande que não ocorre mais refração, ocorre reflexão total. Para tu achar o ângulo dessa reflexão total, é só lembrar que na saída, no caso limite, o ângulo é 90. Tu joga na fórmula, tu sai com o teu seno do ângulo limite, que eram as aulas anteriores, né? Nós também vimos outras fórmulas. Vimos a fórmula da posição, da profundidade ou posição aparente. Vimos a fórmula do desvio que o raio de luz sofre ao atravessar uma lâmina de face paralela, certo? Ó, a da profundidade aparente eu lembro. É P' sobre P, posição da imagem, posição do objeto, não é isso? Não é isso? O observador vê a imagem, então é N observador. E o P é o objeto, onde o objeto está, N obj. Lembra disso? Serve para mergulhador dentro d'água, o cara fora d'água, serve para todas as relações. Beleza? Aquela do desvio da aula passada, o desvio, eu não sei se sai de cabeça, porque eu teria que deduzir rapidinho, mas era assim, o desvio é igual a E, tinha seno e tinha cosseno. O seno era embaixo, o cosseno era em cima, eu acho que era I menos R, e o seno era de R? É o seno em cima e o cosseno embaixo? Mas o I menos R é isso mesmo? Tu vê, Carol, eu estou há anos trabalhando com isso, eu não decorei essa fórmula, porque ela é raríssima, e quando eu precisar dela eu sei que é só usar dois senos, um seno e um cosseno naqueles triângulos que surgem ao atravessar a luz aqui, né? Entrou, aí vai sair, lembra? Esse cara sai paralelo a esse, tu prolonga, não é isso? E aqui, ó, tu faz o triângulo retângulo. É isso que tu quer descobrir, não é? Então tu usa um seno subtraindo esse ângulo aqui, o R e o I, lembra? Paralelas, cortadas por uma outra reta, alternos internos, esse ângulo é igual a esse. Já que esse é o R, aquele pequenininho também é R. Então esse ângulo aqui, já que aquele ângulo ali é o I, esse ângulo aqui, o total é I, aquele pedacinho é R. Ele é I menos, faz um seno, e depois nesse outro triângulo retângulo aqui, usando a espessura como cateto, tu faz um cosseno e tu acha essa fórmula. Beleza? Tenta. Tenta depois em casa sem olhar a apostila. Não conseguiu, olha a apostila. Não conseguiu, olha o videozinho com calma, para ver o que está pegando. É um exercício bacana.
Não quer dizer que tu precise dessa fórmula no vestibular. Eu estou nem aí para essa fórmula, eu estou preocupado em tu saber usar seno e cosseno aqui na física. Aquilo que a gente ensinou lá no nono ano, né? Lá no nono ano a gente ensinou isso. Eu estou preocupado na aplicação disso. Então desafio vocês relembrarem dessa fórmula aí. Uma outra fórmula que aí é mais para quem está interessado no vestibular, bem difícil aí, eu desafio a deduzir a fórmula e vir aí na assistência para a gente fazer junto depois. É aquela de que um objeto está aqui, né? Só que quando o cara vai olhar esse objeto a partir de uma lâmina de vidro, com uma certa espessura, ele vai enxergar a imagem um pouquinho mais próxima, não é isso? E tem esse deslocamento aqui do objeto para a imagem. Nós vimos que dá para calcular esse deslocamento fazendo. Como? Tem 1, tem n, tem menos 1, não é isso? Mas como é que fica lá? Tem a espessura, né? Espessura vezes. É isso? Tá? Então, ó, quanto mais espesso, maior a aproximação que eu enxergo, não é isso? Então, se tu estiver atravessando, olhando através de uma lâmina muito espessa, seja de vidro ou de água cristalina, maior vai ser o erro. E aí o cara olha, o fundo da piscina parece estar mais próximo, lembra disso? A criança, né, costuma olhar isso, piscina é sempre um convite, né? A imagem do fundo parece estar mais próxima, parece que da peça ela não sabe nadar, tem uns problemas. Show de bola! Então foi uma revisãozinha rápida, essas duas fórmulas, eu acho elas assim, olha, é uma raridade precisar usar elas. Eu acho mais interessante tu saber usar a lei Snell-Descartes e ter domínio de seno, cosseno, tangente e saber usar o triângulo retângulo para matar as questões. E hoje nós vamos continuar em ótica, continuar usando refração, mas numa situação bem diferente. Nós vamos começar a estudar os prismas ópticos. E aí eu vou precisar de algumas noções de geometria. Por exemplo, que é a soma dos ângulos internos dos triângulos. Eu preciso disso, porque olha só, o prisma que nós vamos estudar, gente, é na verdade aqueles prismas da matemática. O que é prisma? É o sólido geométrico que tem duas bases paralelas, ligadas por faces também paralelas. Certo? O mais famoso, talvez, seja um paralelepípedo. Ele é quadradinho, né? Beleza? Tem as bases e faces paralelas. Aqui a perspectiva não está adequada, né? Para as bases serem paralelas, certo? Teria que ser assim. Show de bola. Faces paralelas. Esse é o prisma reto, tem uns que são oblíquos, né? Eu posso pegar as bases paralelas assim e ligar dessa maneira, né? Certo? Tudo bem para vocês? Prisma oblíquo, então uma base está aqui, a outra está ali. Prisma reto. Mas como eu quero um prisma transparente, já que a luz tem que atravessar por ele, senão não adiantaria estudar em ótica, eu não estou preocupado com a profundidade desse prisma, ó. Eu quero ver como é que a luz se comporta ao atravessar o prisma por aqui. Então eu vou esquecer a parte de trás dele e vou analisar ele só como se eu estivesse olhando ele bem de frente. Certo? Por isso que nós não estamos enxergando a continuação dele lá para trás. Tudo bem para vocês? Nada demais, né? Só para tu não achar que o prisma é um triângulo. Né? Porque o mundo bidimensional só existe na nossa cabeça. Nós estamos falando da realidade, da física do mundo 3D. Não é isso? Então, na verdade, ele é um corpo aqui de vidro, por exemplo. Né? Triangular é a base e o corpo dele com três faces ali, né? Triangulares, formando o corpo do triângulo, indo lá para trás, como eu tinha dito. Não é nada demais. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui um raio de luz que está chegando nesse prisma e vou estudar o que acontece com esse raio de luz. Esse ângulo de incidência, porém agora eu tenho duas faces, não é isso? Esse é o ângulo de incidência na primeira face, tranquilo? Em alguns livros tu vai ver como I1. Então quer dizer que quando foi do ar, vamos supor que é ar, né, para o vidro, a velocidade diminuiu, então o ângulo diminuiu, né? A velocidade acompanha o ângulo, não é assim? Quando a velocidade aumenta, o ângulo aumenta, quando a velocidade diminui, o ângulo diminui. Tudo bem até aqui? Tu vê, cara, eu estou usando as aulas anteriores para estudar isso, por isso se o cara estiver muito perdido em refração, ele fica esquisitão aqui. Isso aqui a gente chama de R, tranquilo, né, galera? Nada demais. Só que agora vai ocorrer uma outra refração aqui, né, gente? Pontilhada, que é a normal na segunda face. O raio de luz está no vidro ou em qualquer outro material diferente do ar
e vai para o ar, o que vai acontecer com sua velocidade? Aumenta, e portanto o ângulo. Então ó, essa pontilhada passaria reto, aqui diminuiria o ângulo, tudo bem? Já que eu quero aumentar o ângulo é para cá. Tudo bem para vocês? Agora olha só, isto aqui é um ângulo de incidência, né? Tá chegando, né, galera? Isto aqui é um ângulo de... É lógico que sim. Seria natural eu chamar esse cara aqui de I2 e esse cara aqui de R2. Porém, para o bem, eu vou chamar este cara de R' ou R2 e vou chamar esse cara de I' ou... E não precisa que não bota. Eu acabei de explicar. Vou repetir. É que eu também fiquei bravo. Eu fiquei puto. Eu pensei, pô, filho da... Mas depois eu pensei, não, o cara é do bem. De novo. Isto é um ângulo de... Incidência. Não estou louco. Este é um ângulo de refração. Mas eu vou chamá-lo de R' e de I'. Por quê? Pois é, do bem. Mas calma, fica tranquilo, daqui a pouco tu fala do bem. Porque se eu não fizer isso, as equações vão ficar feias. Frescura. Mas se tu quiser no teu material fazer o contrário, pode, mas depois tu vai ver, realmente, as minhas equações não ficaram tão elegantes. Por elegância é final. Frescura. Sim, vocês não botam brinquinho, vocês não botam maquiagemzinha. A matemática tem disso, a física tem disso. E é isso, às vezes, que deixa ela suportável para alguns. Né? Porque se tu quiser complicar, se tu quiser encher de derivada integral, dá. Mas aí, pô, peraí, essa matemática eu não conheço. Então a gente vai deixando a coisa mais bonitinha para ficar mais agradável. Não magoa. E outra, é justamente também para que tu consiga entender depois, né? As equações, tu consiga entender que tem algumas sutilezas, que se tu não conhecer essas sutilezas, tu vai ficar perdido. Isto é uma convenção e logo tu vai gostar dessa troca. Eu também fiquei assim como tu tá. Porra, que merda. Mas é a primeira vez que ocorre algo inusitado desse jeito, né? Geralmente é A de aceleração, é V de velocidade, né? É I de incidência, é R de refração ou reflexão. Aqui uma primeira mudança. Calma, calma que tu vai curtir. Cara, uma característica, esse desenho está tudo tranquilo, fora o nome esquisito, o resto está tudo bem, né, cara? Não teve sacanagem nenhuma ali. Tudo honesto ali, vocês me ajudaram a entender que caminho o raio faria. Um ângulo marcante para esse prisma é esse ângulo aqui, ó, esse ângulo A, chamado de ângulo de abertura ou ângulo de refringência. Então olha só, se eu tivesse no segundo ano com vocês, eu escreveria assim, ó, I, ângulo de incidência na primeira face. R, ângulo de refração, falei errado, né? Retardado. I, ângulo de incidência na primeira face. Não é isso? R, ângulo de refração na primeira face. Obrigado. R'. Ângulo de incidência. Ah, gostei da confiança, né? Porque é uma coisa que deixa o cara inseguro. E é incidência mesmo, safadinho. Segunda face. Oba! Adorei, adorei. Os caras com nome esquisito. Show de bola. Beleza. E esse cara aqui é um ângulo importante para o prisma, então é chamado de ângulo de abertura ou refringência. É bom saber os dois nomes, né? Sabe lá que pode acontecer no vestibular. Abertura ou refringência. Essa palavra refringência já tinha aparecido, né? O meio mais refringente é aquele de maior N, de menor velocidade da luz, certo? Legal. Ângulo de abertura ou refringência. Até aqui tá tranquilo, né, gente? Não fizemos nada demais, né? Bom, vamos botar um pouquinho de geometria na brincadeira. Enxergas o triângulo aqui em cima? Agora olha só. Se isto aqui é uma reta normal e isto aqui é um ângulo que eu chamei de R, quanto vale este ângulo ali, ó? Muito obrigado, olha que facilidade. 90 menos R é o complemento de R. Tudo bem para vocês? Por analogia, quem é esse cara ali? 90 menos R', 90 mais R', olhando para esse triângulo que se formou aqui em cima, o que nós podemos escrever? A mais 90 menos R, mais 90 menos R' é igual a... acabamos de começar a aula relembrando que a soma dos ângulos internos para todos os triângulos do mundo
180. Agora nós vamos cancelar os 180 que aparecem em ambos os lados. Concordam comigo? 180 mais passa para lá menos, ou subtrai 180 em ambos os lados para ficar mais elegante. A é igual. Aí olha só, esse menos R e esse menos R', eu vou jogar para o outro lado, vai ficar R. Então a primeira equação, talvez a equação mais importante para os prismas, que já mata um monte de charada, é essa equação aqui. Que o ângulo de abertura ele sempre será igual à soma do ângulo de refração na primeira face mais o de incidência, ou seja, os ângulos que ficam na parte de dentro do prisma. Concorda comigo? Primeira equação que ia ficar feia, ia ficar R mais I2, ia ficar R1, né, mais I2, ficaria, né? Dessa maneira a gente poderia dizer que ficou R1 mais R2. Né? E isso ainda não é nada, depois você vai ver que as equações ainda vão ficar um pouco mais elegantes. Outra coisa que tu pode pensar é o seguinte, isso existe também na ciência, infelizmente, que nem no direito. O cara usa um linguajar tão técnico no direito que o leigo não pode ser seu próprio advogado, que é uma sacanagem, né? Porra, se o cara é honesto e ele sabe explicar o que está acontecendo, ele mesmo poderia se defender, certo? Se a linguagem usada no julgamento fosse uma linguagem coloquial simples, por que não? Isso às vezes dá a impressão de que é para diferenciar quem sabe de quem não sabe, né? Certo? Às vezes umas mudanças como essa pode ter esse caráter. Obrigar que o aluno tenha estudado esse detalhezinho. Se ele for só com a cara e a coragem, não vai. Vai travar porque algumas coisas não são tão lógicas. Mas eu diria que é do bem, é mais para ficar bonitinho. Tá tranquila essa equação aí, né, galera? Nada demais. Outra equação que é importante é achar uma equação para o desvio que a luz sofreu. Isso a gente tem feito, né? A gente já sabia achar o desvio na lâmina de faces paralelas. E agora vamos achar o desvio que a luz sofreu ao atravessar o prisma. Este aqui era o raio que chegou. Esse aqui é o raio final que saiu. Se eu medir o ângulo entre esse e esse, tu concorda que eu tenho uma medida do desvio? Então eu vou prolongar esses raios e vou ver o ângulo que eles fazem ao se cruzar. Eu usei esse 90 menos R e 90 menos R' para desenvolver a primeira equação, certo? Sim. Outra, ó, essa equação a UFSC fornece via de regra quando aparece o prisma e tem que fazer conta. Só que, cara, vai dizer que não é uma equação que tu tira em segundos ali, um esboço, uma soma dos ângulos internos de triângulo, acabou. Importante perceber, né, que não tem nada de absurdo na fórmula aí. Então vamos a outra. Esse aqui, ó, vou prolongar. Esse aqui é o prolongamento do raio incidente. Pode se acompanhar pela apostila se tu quiser, tá? Esse aqui é o prolongamento do raio refratado na segunda face. Se eu medir esse ângulo aqui, ó, pá, com certeza eu vou estar calculando o desvio. Vou chamar de delta. Vou chamar de delta aquele ângulo ali, ó, beleza? Mas tu concorda que esse desvio pode ser entendido como o desvio na primeira face, mais um desvio na segunda face? É, né? Porque ele estava com o ângulo, ele deu uma desviadinha. Que eu posso chamar de delta 1. Esse aqui é o delta minúsculo, tá? O delta minúsculo é esse espermatozoidezinho e o delta maiúsculo é o triângulo. Beleza? Aqui, ó, esse cara aqui é o delta 2. Usando o bom senso, se um raio de luz desvia 10 graus e depois desvia 20, quanto ele desviou ao todo? Ó, que lógico. Vocês estão me dizendo que o delta, certo? É o delta 1 mais o delta 2. O delta, o desvio total do raio, foi o desvio na primeira face, mais o desvio. Faz sentido? Então me ajuda. Como é que eu vou calcular o desvio na primeira face, o delta 1? Ele não é o I, o ângulo de incidência? Quase. É, ó, porque olha só, se eu mudar a cor aqui, ó, os alternos internos, ó, tá vendo, ó, esse aqui é o I, ó, o I é o todo. Ah, legal, que nem aconteceu já em outra matéria ali, né? É o I, é o ângulo de chegada, que é o todo, menos o R. Menos o R. Esse é o delta 1. Concorda comigo? Então me ajuda. Quem é que vai ser o delta 2? O I menos R. O I'. Ou, mais uma vez, hein? De uma face é I menos R, da outra face é I menos R. Só porque a gente fez a mudança de variável. Senão uma face o desvio seria I menos R, e na outra seria R menos I. Concorda comigo? Mais um motivo para trocar de nome ali para a coisa ficar elegante. Legal. Então, substituindo, o desvio total ficou I menos R mais I' menos R'. Vai dar I menos 1. Eu vou aproximar os I's
I mais I', concordam? E vou aproximar os R's, menos R'. Delta, que é o desvio total, ângulo de incidência na primeira face, ângulo de refração na segunda, colocando o menos em evidência, vai ficar R mais R', não é? É exatamente R mais R', o ângulo de abertura, eu posso botar A ali. Pô, seu Matheus, me perdoa, cara, de fazer esperar esse tempo todo. Fala. Não, de boa. Se eu pedir o ângulo de refração da segunda face e me der o ângulo de incidência da primeira, eu posso esquecer o meio e partir direto para algum cálculo ali, como a gente fazia anteriormente. Olha que colocação interessante, gostei da colocação, professor. Poxa, quando a gente viu refrações múltiplas, nós vimos que o miolo ali não interessava, a menos que ocorresse uma reflexão total lá no miolo, né? Então a gente cortava os elementos do meio e igualava só o início e o fim. Isso só ocorria porque as faces eram paralelas, aí o ângulo de saída se igualava de chegada. Como nesse caso isso não vai ocorrer, a gente não pode garantir, certo? Então a gente não pode fazer isso, a gente vai ter que fazer o caminho todo. Agora olha só, tem duas saídas para matar esse tipo de problema. Porque assim, ó, claro que eu poderia ter dito que o N do ar vezes seno de I é igual ao N do prisma vezes seno de R. Claro que eu poderia dizer que o N do prisma vezes o seno de R', N do ar vezes seno, concorda comigo? A segunda lei. Isso aí está embutido já. Eu estou te mostrando o que dá para fazer de novo, pela geometria que vai existir ali. Só que assim, ó, repito, eu não espero que depois dessa aula tu saiba deduzir, tu saiba dar uma aula dessa, pelo amor de Deus. Eu espero que isso te estimule quando tu pegar um prisma, tu fazer a segunda lei e depois montar o teu triângulo, somar os ângulos internos, achar um outro ângulo e avançar. Então, ó, tu não é obrigado a usar essas formas, tu pode jogar isso aí tudo no lixo. Basta saber que o N de vezes o seno, N, seno, aí tu calcula esse ângulo. Se tu calcula esse ângulo, tu acha o complemento, não é? Não era o complemento aqui para formar o triângulo? Certo? Tu tem esse cara e tem esse cara, dá para achar aquele lá? Aí tu consegue achar o novo ângulo de incidência? E aí tu faz mais uma refração. Esta é a ideia. Então quando a gente vem aqui dar aula, a gente está de certa forma resolvendo todos os problemas de uma vez só. Só que aí a grande mudança que vai ocorrer no teu cérebro na hora da cadeira, bunda na cadeira, e aí pum, tá. E aí fica bravo, porque se não ficar bravo não é normal, não vai aprender. A gente só vence o desafio que mexe com as nossas entranhas. Ai, não sei, foda-se, não vai aprender? Então tu tem que chegar lá e tem que se incomodar com o exercício. Eu vou te confessar, cara, quando o cara me deu essa aula, eu saí, meu Deus, era final de ano, sabe, faltava assim 45 do segundo tempo. Ô galera, não vimos um prisma esse ano. Aí passou um pouco de prisma, eu vi um monte de ângulo, meu Deus, ferrou. Mas depois eu fui fazer uma questão outra e vi, não é tão difícil, é muita letra na aula, mas na hora de fazer a conta, é refração, saber achar ângulo complementar, pelo amor de Deus, subtrair de 90, né? E saber que a soma dos ângulos internos, pronto. É isso que é o essencial. Eu posso dizer que o ponto do, bem no comecinho ali do ângulo A paralelo à parte de baixo da base? Isso? Não. O ponto do topo do ângulo A. Sim. Faz o cruzamento. É paralelo à base? Ah, tu quer dizer se esse prisma é simétrico? É. Tá. Via de regra eles são. Via de regra é muito comum usarem, por exemplo, um triângulo equilátero, 60, 60, 60, ele nem fala o ângulo de abertura, fica por tua conta. Mas se não for equilátero, é muito comum usar um triângulo isósceles, com esses dois lados iguais, mas não é obrigatório. Isso te ajudaria na simetria do problema. Agora, já que tu falou isso, eu já vou falar de uma parte interessante aqui sobre prisma, que é justamente relacionada a isso que tu falou. Tem uma situação para os prismas, uma situação bem interessante, que é quando o raio sofre o menor desvio possível. Vamos examinar essa situação. Galerinha, olha só. Eu não vou mexer com a equação aqui porque fica pesado, então eu vou usar o teu bom senso. Tem uma situação na qual o raio sofre o menor desvio possível ao atravessar um prisma óptico. Essa situação ela é marcante justamente porque quando isso ocorre, o raio que atravessa o prisma, ele o faz de maneira paralela à base do prisma. Certo? Quando isso acontece, só não estou vendo o raio, professor, não é que eu nem desenhei ele ainda.
Incidente, refratado na primeira face. Incidente na segunda, né? Vai refratar na segunda agora. Devido à simetria, e já que é o mesmo material, né? Ar, vidro, vidro, ar. É natural que o desvio na chegada seja igual ao desvio na saída, desde que esses ângulos sejam iguais. O R e o R' tem que ser iguais. Mas já que o R e o R' são iguais, o I e o I' serão iguais também. E aí isso vai deixar as equações mais simples e vai ser o famoso caso de desvio mínimo. É a menor desvio que o raio pode sofrer ao atravessar o prisma, é quando ele o faz dessa maneira. Eu já vi, olha só como tem cara de uma aula no vestibular também. Eu já vi o cara no vestibular jogar essa situação e só para o aluno não reconhecer batendo o olho, ele vai lá e quebra o prisma aqui, ó. Só para o aluno não sacar que é o caso, entendeu? Só para o aluno não ver, estaria paralelo se o prisma não estivesse quebrado. Mas como é que tu vai reconhecer se é o caso de desvio mínimo? Reconhece por isso, ó, analisando os ângulos. Se o I' for igual ao I', ou vice-versa, isso me leva ao caso de desvio mínimo. Desvio mínimo. Claro que nesse caso o R já também fica automaticamente igual ao R'. E as nossas equações vão ficar melhoradas. Como é que vai ficar o nosso A? Já que esses caras são iguais. R mais R, 2R. Certo? O desvio, vamos ver como é que vai ficar. Já que o I é igual ao I', I mais I, 2I menos A. Só que o A vai ser 2R. Ou ainda o desvio mínimo fica 2 que multiplica I menos R. Certo? Bom, vou te dizer que é o seguinte, de prisma é isso que eu tinha para te contar, da parte clássica de prisma. Só que nós temos que fazer exercício. Não tem jeito. Eu vou fazer umzinho para te ver que não tem mistério, que dá para chegar junto. E depois, claro, ainda tem mais uns comentários para fazer sobre os prismas que salvaram a tua vida e vem salvando a tua vida. Ah não, professor, não começa com viagem. Eu estou te dizendo, cara, nós já, né, talvez já tenha até te explicado, nós só estamos vivos porque inventaram os prismas ópticos. Isso parece uma loucura, né, cara? Como é que a ciência pode estar tão entrelaçada com a existência de cada um de nós? O que será que fizeram com esse maldito prisma que tem salvado nossas vidas nos últimos anos, hein? Começa com mi, termina com microscópio. Muito bem, microscópio. Sem o advento do microscópio, nós não teríamos feito os antibióticos. E todos nós que tomamos amoxicilina alguma vez, fomos salvos pelo antibiótico, teríamos morrido com a idiota da infecção na garganta sem amoxicilina ou sem outro antibiótico mais poderoso, né, quando a amoxicilina não resolve, certo? Então tu vê, a invenção dos antibióticos está atrelada ao instrumento óptico. Como é que tu vai ver se a bactéria morreu ou não morreu se não olhar para ela, né, meu querido? Como é que tu vai saber que ela existe se tu não olhar para ela, né? E os microscópios modernos são impossíveis sem tu desviar a luz para o olho do usuário. Aliás, eu não sei se tu sabe como é que era o primeiro microscópio. Aquele Duke. Né? Na biologia a gente fala do inventor do microscópio, né? Certo? Era uma gota de vidro polida. Aí numa pinça minúscula ali, aí tu botava o objeto que tu queria observar apertado numa tarraxinha ali e olhava pela gota de vidro super polida, que era uma lente, né, com uma concavidade grande, então gerava uma ampliação legal. Mas era uma gota de vidro, idiota, pendurada no equipamento ali, uma coisa altamente rudimentar. Mas foi com isso que o Pasteur resolveu o problema da cerveja e nós, de lambuja, ganhamos a história da pasteurização, de esterilizar as coisas, né? Tu sabia, né, que a pasteurização foi criada para resolver um problema de estoque de cerveja. Estava apodrecendo a cerveja, não tinha geladeira na época. Ou o Pasteur, chega aqui, está acabando a minha cerveja, tu resolve essa porcaria. O Pasteur investigou, viu que era um micro-organismo que estava apodrecendo a cerveja. Para matar o micro-organismo, dá uma aquecida rápida e depois esfria. Vai matar o micro-organismo, pasteurizou, pode engarrafar que agora não estraga mais a cerveja. E nós, tu vê, né, fomos abençoados com esse problema que surgiu aí no mundo da cerveja. Que loucura. O prisma faz com a dispersão da luz, certo? Ah, é que eu não falei disso ainda. Não avacalha com a minha aula. Sacanagem. Não, é que assim, ó, eu estou guardando um segredo, né? Eu estou guardando um segredo. Até agora, eu não falei a respeito da cor da luz e do índice de refração da luz, né? Até agora nós estamos falando de luz de maneira geral. Só que em ótica, nós sabemos que a luz branca é a mistura. E aí nós vamos começar a entender o arco-íris, vamos começar a entender por que o DVD lá
forma aquelas cores esquisitas quando a luz branca bate nele, né, e vai na parede. Exatamente, é isso aí, já estamos entrando nesse detalhe. Botar uma luz vermelha, por exemplo, por um prisma, vai fazer alguma diferença? Se ela for monocromática, toda ela vai se refratar de uma maneira única. Mas se pegar uma luz vermelha dessas da 1001 ali, com uma lâmpada assim vermelha, aquele vermelho não é vermelho puro. Tem outras cores ali, entendeu? Aí tu pode ainda ter um pouquinho de refração e perceber alguma alteração. É mais ou menos fazendo isso que a gente enxerga o que tem dentro das estrelas. A gente pega a luz dela, decompõe e vendo a decomposição a gente sabe exatamente qual é a composição química dela. Certo? Show de bola. Ô galerinha, vou fazer um exemplo para vocês, para depois falar dos prismas que salvaram as nossas vidas.